E aí galera, aqui é o Neto, o meu canal é o Vasos de Gesso Itanhaém. Para você que não conhece o meu canal, ele te ensina de uma maneira fácil, objetiva e totalmente gratuita como fazer vasos decorativos de gesso. Tá? Então esses vasos, eles são uma excelente fonte de renda para você, de repente que está aí desempregado, ou até mesmo para você que precisa de uma renda extra. Então são vasos para decorar o seu ambiente e também decorar um evento, uma festa, um casamento, um aniversário. E nesse vídeo nós aprenderemos como fazer o vaso grego plus, que seria esse camarada aqui. Esse vaso, ele tem 30 centímetros de altura e é um vaso bem bonito para decorar sua festa, decorar sua casa. E o investimento para fazer esse vaso é bem baixo, tendo em vista que um saco de gesso custa em torno de R$30. E com um saco de gesso, que tem 40 quilos de gesso, eu consigo fazer 22 peças desse vaso. Ou seja, se você vender a R$30 cada um, você vai estar ganhando uma grana, né? Então bora pro vídeo, porque nesse vídeo eu não vou ensinar você a fazer apenas um vaso desse, e sim 2. Bora lá, vamos ver como que fica. Bom, gente, esse vaso eu comprei ele em uma loja de festas. Eu paguei apenas R$15 nele, tá? Por que só R$15? Porque ele é um vaso plástico. Então, com a ajuda de uma serrinha, eu serrei o vaso até a parte de baixo, até o meio da parte de baixo onde eu estou mostrando. Tá vendo? Por quê? Dessa forma, vai ficar rebarba só de um lado. Aonde eu cortei, eu vou fechar com auxílio da fita crepe. Eu utilizo a fita crepe média, tá? Então, vamos fechar. Então a gente segura bem firme para fechar os dois lados, para ficar o mais perfeito possível, porque todas as falhas que deixarmos agora, essas falhas ficarão no nosso vaso, tá? Então, gente, enquanto eu vou colocando a fita crepe, não deixa de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, que ele pode ser de grande utilidade a uma outra pessoa, e acione os sininhos das notificações para ficar por dentro das novidades, ok? Bora lá, vamos continuar. Então vai ficar assim. Tá, então o mesmo procedimento eu vou repetir no outro vaso. Essa rodela, ela tem um dedo de espessura. Eu contornei pelo próprio vaso em um papelão, tá? Então tem exatamente um dedo de espessura. Tá? Eu contornei utilizando o próprio vaso como molde em um papelão e recortei com a tesoura e passei a fita isolante, porque a fita isolante é mais resistente na hora de molhar. Então essa rodela eu vou utilizar para poder fazer a boca do vaso certinha. Tá, então eu vou colocar 3 pedacinhos de fita crepe, a fita crepe sempre deitada, tá, para prender essa rodela no vaso. Então são 3 pontos que eu prendo. Fácil até aqui, né? Tá, então eu vou repetir tudo que eu acabei de falar no outro vaso. Eu vou passar a fita crepe. Sendo 2 fica até mais fácil, né? Porque se você não entendeu da primeira vez, não vai precisar voltar o vídeo. Você vai ter tudo de maneira dobrada.
Então vamos terminar de colocar a fita crepe, tá vendo? Que fica bem rente. E vamos colocar aquilo que eu chamo de molde da boca. Tá? Então, aquela rodela de papelão revestida com a fita isolante, por ela ser resistente à água. Ok, mesma coisa, são 3 pontos, onde eu coloco a fita crepe. Tá? Então agora vamos para a bagunça. Vamos preparar a massa de gesso para os 2 vasos. A minha bancada, o meu local não é um local apropriado, então eu estou colocando um rolinho da fita isolante embaixo para o meu vaso sair no nível, porque a minha bancada ela tá um pouquinho descaída, tá? Senão o vaso fica torto. Aí então eu coloquei um pouquinho de água. Eu utilizo pote pequeno para fazer a massa de gesso, para não desperdiçar material, apenas para isso. Então, o meu gesso fica no chão, tá? Então, você não tá vendo, mas eu tô colocando o gesso dentro do potinho até cobrir a água. Então, eu vou colocar gesso até cobrir a água. A hora que o gesso para de afundar, é a hora de parar de colocar gesso. Ou a hora que ele já afunda com mais dificuldade, ele demora bastante para afundar, é a hora de parar. Tá, então vou mostrar aqui como ficou, ver se dá para ver. Tá, então o gesso parou ali. Perfeito. Então agora, nessa ordem, sempre gesso na água e não água no gesso. Então a gente vai mexer. Aí você me pergunta, Neto, mas até que ponto que eu vou mexer? Conta até 100. São 100 mexidas, tá? 100 mexidas. Eu fiz essa conta e a massa já vai ficar no ponto. Então, misturei 100 vezes, já é o ideal. Gente, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e acionar o sininho das notificações, ok? Dá essa moral aí pro canal. Gente, esse procedimento eu não vou mostrar ele tudo, mas você vai repetir. São 3 demãos de gesso, tá? 3 demãos de gesso não significa que você vai passar 3 vezes. E sim, você vai passar 3 vezes respeitando a secagem, tá? Então o fato de você vai repetir esse processo 3 vezes. Então eu vou pegar agora com movimentos circulares, eu vou passar o gesso por todas as paredes internas do vaso e também na borda, tá? Então, sempre movimentos circulares. Coloquei num local nivelado e vou para o segundo vaso. Vou repetir o processo no segundo. Então passo por todas as paredes do vaso e também por toda a borda. Repetindo, são 3 vezes, são 3 demãos, tá? Às vezes na mesma demão você passa mais de uma vez, tá? Eu chacoalho por quê? Porque o gesso ele já está naquela fase de secagem, ele já está endurecendo, né? Despejei o que sobrou nesse outro vaso para eles ficarem iguais, tá? Então o fundo com a mesma espessura.
e vou deixar secando, tá? Então são 3 demãos e vou pôr para secar. O pé, tá? Então o pé, eu não sei onde eu coloquei o pé, o vermelho, mas eu peguei um azul. Você vê que é o mesmo modelo. O pé você tem 2 alternativas. Você pode serrá-lo ao meio com a serrinha, o pé original, ou você pode utilizá-lo do jeito que ele vem. Eu recomendo que você serre, porque depois fica mais fácil para tirar o gesso, o pé pronto de lá de dentro. Então você vai serrar e dividir em 2, ok? Aí você vai fazer uma massa de gesso para poder fazer o pé. Então o pé é bem simples, o pé é fazer o gesso, vai misturar as 100 vezes que eu falei e vai colocar para secar. Ok? Então nessa posição você vai colocar gesso aí dentro e vai colocar para secar. Se você serrou o pé no meio, você vai ter que passar a fita crepe. Se você não serrou, você vai ter muito mais trabalho depois na hora de desenformar, como você vai ver aí no vídeo. Tá, então, fazendo a massa. Ok, então parou de afundar, esse é o ponto. Com auxílio de uma espátula, vamos misturar novamente. Então vamos mexer aí por 100 vezes, mais ou menos. Pode passar um pouco, não tem problemas. Porque quanto mais você mexe, você transforma o gesso de gesso lento para gesso rápido. Tá? Então, até porque quando você para de mexer, ele já começa quase que imediatamente o processo de secagem. Tá? Então esse vídeo ele tá praticamente sem cortes. Até eu tô mostrando o quanto mexer, quanto tempo mexer para não ter erro quando você for fazer. Enquanto isso, os vasos estão secando. Tá? Então o vaso, quanto tempo leva mais ou menos para secar? De 5 a 10 minutos no máximo, tá? Porque você mexeu bastante. O gesso faz muita sujeira, tá vendo? É possível você manter a bancada organizada e sem muita meleca, utilizando um potinho pequeno. Então a minha bancada, eu mantenho ela limpa. Eu trabalho sempre com auxílio de um pano, então trabalho sempre com pano úmido. Gente, ó, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o gesso dentro do pé do vaso, tá? E vou colocar para secar. Tá? Aqui não tem muito segredo, é despejar, colocou para secar e acabou. Tá, então, enquanto seca, gente, não deixa de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, de repente aquele seu amigo está desempregado, tá? Bom, qual que é o ponto quando seca o gesso? Quando o vaso está quente. Então, coloquei as mãos, estou vendo que está quente, eu vou desenformar nessa ordem, eu vou tirar a fita crepe lá de cima da borda do vaso ou da boca. Ok, então tirei a fita crepe, vou tirar essa rodela de cima e por enquanto eu vou deixar a fita crepe que eu coloquei no vaso, na lateral, ela vai permanecer por algum tempo ainda. Tá? Por quê? Porque eu vou utilizar
a parte de cima do vaso como régua para poder passar a espátula. Então eu vou apoiar no vaso e fazendo movimentos circulares, tá? Então eu mantenho a minha mão da espátula parada e giro o vaso para ele ficar linear. Então vou passando a espátula. Eu passo normalmente 2 ou 3 vezes na parte da borda, na parte de cima, e depois com a mão um pouquinho mais leve eu passo na parte de dentro para matar aquela quina que fica. Tá? Agora nós vamos tirar a fita crepe da lateral para a gente poder tirar o vaso daí de dentro, ou a parte de cima do vaso daí de dentro. Tá, então a espátula é um pouco mole, então eu vou utilizar uma faca que ela é mais firme, tá? Para poder abrir o vaso. Então eu vou pegar, aí já meio que é fácil, tá? De abrir, não tem dificuldade não. Aí na ponta da mesa eu termino de descolar, ou na ponta da bancada, aí já saiu, ele sai perfeito, perfeito mesmo. Vai ficar algumas rebarbas que a gente vai já resolver esse problema agora. Então vamos fazer tudo novamente no outro. Gente, como eu falei, tá? Esse vaso eu paguei R$15 em uma loja de festa, então eu comprei 2. Por quê? Porque a minha produção é uma produção alta, então se eu ficar utilizando um molde só, eu vou demorar muito para poder atender a minha demanda aqui. Então com 2 moldes já ajuda e muito, porque eu fazendo de 2 em 2, eu fazendo 2 a cada 10 minutos, esse vídeo vai levar muito mais tempo, muito mais de 10 minutos, porque eu estou explicando, tá? Estou fazendo devagar, tá? Mas eu levo em torno de 10 minutos para fazer 2 vasos, tá? Utilizando esses 2 moldes. Então sempre é um movimento circular, gira o vaso, apoia a espátula na parte de cima do vaso, ele fica linear. Então toda a sujeira que faz quando eu raspo o vaso, eu jogo dentro do vaso para depois eu jogar em um recipiente que eu mantenho aqui na minha frente. Tá, então eu vou pegar uma buchinha, tá? Eu vou primeiro desenformar aqui, mas eu já vou pegar uma buchinha. Eu deveria ter deixado ela aqui do lado, mas ela tá aqui no tanque, que é bem do ladinho. Gente, vocês estão vendo? Não precisa ter um local apropriado para fazer, tá? Você pode utilizar qualquer cantinho da sua casa e produzir os seus vasos, ok? Eu só tô procurando a buchinha, tá? Tá, então a mesma coisa, com a faca eu vou afastar um lado do outro para poder tirar o vaso pronto lá de dentro. Tá, então tem que puxar com certo cuidado para você não quebrar a sua matriz. Tá? Então é fácil, tá? Separei as duas partes, tirei o de dentro intacto. Dificilmente ele quebra. Tá? Então ele saiu perfeito também.
Tá vendo? Faz uma sujeirinha que é só um pozinho superficial. Agora eu vou molhar a buchinha, vou deixar a buchinha molhada ou quase úmida. Aí, apoiando o dedo do meio na quina do vaso, fica uma quina viva. Vou apoiar e forçar um pouquinho. Sempre girando o vaso. Eu faço esse movimento por dentro e por fora e depois em cima da borda do vaso. Tá? Então, primeiro por fora, depois por dentro e depois na borda, porque a borda vai ficar lisa. Lembrando que antes de pintar, essa parte da borda e a parte onde tem a rebarba, onde foi feita a emenda com a fita crepe, é bom dar uma quebradinha de lixa, tá? Mas é só nesses pedaços aí. Eu tenho uma pia aqui do ladinho, só que aí é uma bancada da churrasqueira. Então essa pia seria como se fosse a cozinha. E aí eu sempre faço essas coisas molhando no tanque, tá? Então por isso que eu me distancio como agora. Tá, então vamos repetir o processo aqui, tá? Então vou passar a buchinha, fazendo movimentos circulares com o vaso. A mesma coisa, primeiro fora, depois dentro, depois a borda, depois arruma a parte de cima da borda. Não arruma, mas deixa lisinha, né? Vocês vão ver como vai ficar. Gente, inscreva-se no canal, curtam o vídeo, compartilhem com a rapaziada de vocês e não deixa de acionar o sino das notificações, tá? Eu comecei ensinando os mais fáceis, eu vou chegar nos mais difíceis. Então você que já conhece o canal e tem algum modelo de sua preferência e tá vendo que eu tô demorando, é porque eu tô seguindo essa ordem, tá? A maioria das pessoas que acompanham o canal, que me chamam no WhatsApp, elas nunca trabalharam com gesso, então é um pouquinho mais complicado, tá? Então vou pedir um pouquinho de paciência nisso daí. Olha dentro, que maravilha, que perfeição. Lisinho, tanto a boca, a borda, lá dentro, perfeito, tá? O pé eu vou desenformar, então como esse eu não cortei, eu vou lateralmente colocar uma espátula, vou dar uma forçada com cuidado. Eu aconselho você serrar o pé no meio, tá? Porque fica horrível para tirar. Olha aí, 10-0 pro vaso. Ó, tá quase saindo, mas não sai. Aí sai. Gente, eu já tenho uma prática para tirar o pé do vaso de dentro do molde sem serrar. Eu aconselho serrar, tá? Como eu mostrei nos vídeos anteriores. Então você que não conhece o canal, assista os vídeos, o vaso Dubai e o vaso grego, porque eu mostro na íntegra a lista de material que eu utilizo, tá? Tudo
material que você vai encontrar jogado por aí, coisa simples, tá? É buchinha, serrinha, faca, você vai ter tudo aí na sua casa. Tá, então, eu tô passando a espátula aonde eu fiz o recorte, onde eu coloquei a fita crepe. Aí ele vai ficar nessa posição. Tá? Então é bom você deixar ele bem certinho para você poder colar. Para colar, a gente vai utilizar o próprio gesso, tá? Então, vou fazer uma massinha de gesso, vou mexer bem. Então, vou colocar o gesso. Sempre a água primeiro, depois o gesso, aí mistura bem. Mas eu vou fazer ela um pouquinho mais forte. O que seria um pouquinho mais forte? Mais gesso, menos água. Porque eu já vou fazer uma pasta. Por que eu estou colando com gesso? Porque é um vaso que eu fiz agora. Então, com o gesso é o suficiente porque já vai secar e vai virar tudo uma coisa só. Se eu tivesse feito uma peça há uma semana atrás, as duas peças há uma semana atrás e fosse colar, o gesso não adere, tá? Então você precisaria utilizar o gesso cola. Então coloquei o gesso, vou vir e vou colocar e vou forçar e vou segurar mais ou menos uns de 15 a 20 segundos, forçando realmente para baixo. Aí ficou um pouco de gesso, o excesso do gesso vai sair pelas laterais. Então eu vou vir com o dedo e vou passar para tampar esse buraquinho que vai ficar. Por quê? Porque ele vai ajudar a colar pelo lado de fora. Tá? Então eu vou passando o gesso. Tá vendo? Fica uma rebarba. Acho que tá visível, né? Aí eu vou passar. Agora, com a ajuda... Não, vou fazer o seguinte, eu vou repetir o processo no outro vaso, e depois eu vou tirar o excesso de gesso que ficou. Tá, então, são dois vasos, dois pés. Então, a mesma coisa aqui. Então, eu coloco só lateralmente, até porque esse pé fica com um buraco no meio. Tá, então acho que aqui vai ficar um pouco mais visível, tá? Aqui eu tirei o potinho da frente. Eu vou pegar, vou colar, a mesma coisa, eu vou deixar ele bem retinho. Segurar mais ou menos 20 segundos. Aí vou vir com o dedo, com bastante cuidado, porque eu vou girar o vaso. Olha, eu vou girando o vaso. Com o dedo eu tô tampando um buraquinho que fica entre as duas partes. O gesso já está em processo de secagem, tá? Então eu vou vir com a esponja molhada.
sempre melhor utilizar o lado verde nessa hora, tá? Porque ele o lado verde da esponja tira com mais facilidade. Então eu vou girando o vaso e vou tirando o excesso. Gente, olha, tirei o excesso, vou colocar o vaso para secar mais ou menos aí uns 10 minutos, então de 5 a 10 minutos, e o vaso já está pronto, tá bom? Então o vaso fica assim, como vocês estão vendo, perfeição total em dose dupla, tá certo? Então inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e acione o sininho das notificações, tá certo? Olha aí que coisa mais linda. Eu vendo por aqui a R$60 cada um, tá certo? Gente, um forte abraço.